Você precisa conectar o seu WhatsApp no Bitrix 24 e tá perdido, como é que faz? Fique por aqui que esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aos que não me conhecem, sou Danilo de Castro, sou sócio e head de projetos aqui na Solup e o companheiro de vocês do lado de cada tela nestes vídeos sobre esse ecossistema sensacional que é o Bitrix 24. E no vídeo de hoje é um dos vídeos mais aclamados e os mais acessados quando a gente posta por aqui, que é sobre o WhatsApp, a ferramenta aí número 1 de comunicação, principalmente aqui no Brasil. No mundo não é a principal, mas no Brasil é a número 1, o queridinho de todas as empresas, seja para negócios B2B ou B2C. Então acredito que você utiliza o WhatsApp para conversar com seu cliente. Não deixe aí de deixar o like nesse vídeo que certamente você vai ter um insight ou você vai de fato aprender como conectar. Então esse vídeo é para você abrir, aprender e já começar a executar. Se tiver algum tipo de dúvida ou de necessidade, os links estão aqui na nossa descrição para você conversar com o nosso time. Então, sem mais delongas, já estamos aqui na nossa tela. Para você que tem um plano comercial do Bitrix, a partir do plano Basic, você já consegue fazer o uso e a instalação dos softwares. Eu vou usar o WhatsApp, que ele é mais simples aqui da gente fazer a instalação. Pesquisou, instalou, habilita aqui as permissões e ele já vai aparecer aqui dentro do seu Bitrix. Algo legal é que você consegue colocar vários vendedores, vários atendentes no mesmo número. Este exemplo que eu vou utilizar é dentro de um ambiente de WhatsApp Business, tá? Aquele WhatsApp de QR Code que você conecta ali no seu celular. Nós também temos as formas de conexão por API oficial. Então aqui dentro você consegue conectar via QR Code e também via API oficial. E temos também o coexistência, que não vamos falar aqui neste vídeo. Para o nosso teste, depois de configurado, você já consegue enviar uma mensagem para o cliente. Então vou abrir um card, já está com o meu contato aqui. E uma das formas de iniciar a conversa é justamente aqui no botão mensagem do Bitrix, o antigo botão SMS. Se eu tiver somente o integrador, ele já vai aparecer aqui e o número do cliente. Então vou mandar aqui, ó, olá, tudo bem? Neste momento ele já vai fazer o envio daquela primeira mensagem para o seu cliente e assim que ele responder, já vai ser possível você continuar essa mensagem ali pelos canais do Bitrix. Então ele vai abrir este canal aberto aqui dentro do Bitrix e o seu time comercial já vai, seu time de atendimento, seu time comercial já vai receber este retorno. Aqui eu estou mandando para o responsável, então ele já chegou aqui a mensagem. Teste 1, 2, 3, 4. Então eu já recebi a mensagem e consigo aqui seguir com o meu atendimento. Super simples, né, gente? Conectou, você já consegue iniciar a conversa ali com seus clientes. Algo importante, pessoal, não é só conectar e começar a conversar. Algo primordial é que vocês configurem o canal aberto. Então eu vou aqui na tela de Contact Center, seleciono o meu conector e aqui eu vou clicar no que estiver conectado e aqui ao lado eu clico em configurar. Então aqui eu vou de fato configurar a minha fila. Então eu vou configurar as pessoas que vão atender, a forma que elas vão atender, se vai ser de forma uniforme, exatamente como na fila ou para todos, que é justamente como que o Bitrix vai enviar essas mensagens para quem estiver aqui nesta fila. Aqui eu consigo configurar um tempo que eu vou ficar enviando nessas mensagens para outras pessoas na fila. Eu consigo verificar se essa pessoa está online ou limitar as consultas simultâneas. Então eu consigo deixar X sessões, né, abertas com a mesma pessoa. Aqui eu consigo ajustar para aparecer ou não o nome do colaborador, ou eu deixo um nome fixo para qualquer pessoa que escrever ali dentro do Bitrix, tá? Então eu consigo ocultar ali ou usar perfil ou entradas do canal aberto, que ele vai puxar o nome do colaborador, que aí você pode ajustar aqui. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem duas configurações importantes. Se ele vai ou não verificar aquele cliente dentro do Bitrix e assim ele verificar se tem já um dono, se tem negócio, se tem contato, lead, assim por diante.
Ativar rastreamento de bate-papo é super importante desativar esta opção, porque cada número, cada data que o cliente envia, cada e-mail, ele adiciona no card do cliente aquelas informações como se fossem informações de contato. E aí o problema é, às vezes ele manda um CPF e fica um número, às vezes ele manda um número de uma pessoa que é para você falar e ele adiciona naquele card. E aí fica aquela salada de fruta ali dentro do seu CRM, uma bagunça, e depois é muito complexo de se resolver. Em alguns casos, não dá para resolver. Então, tome bastante cuidado com esta opção. Qual vai ser o comportamento se um cliente não estiver na base? Se eu vou criar ele de forma manual lá dentro da tela do Contact Center, ou se eu vou criar um novo lead, ou se eu vou criar automaticamente um novo negócio. No caso dos negócios, eu consigo selecionar qual vai ser o funil que eu vou salvar esse cliente. Algo importante é, use um negócio ativo e não crie outro. Caso você não queira que o Bitrix fique duplicando esses cards, então você consegue utilizar sempre um que estiver em andamento. Lembrando que card ganho e card perdido, o Bitrix vai sempre criar um novo, porque é uma oportunidade que já foi finalizada. Aqui nós temos a nova fonte de negócio, que significa o quê? A fonte que vai aparecer para aquele cliente que entrar em contato pelo telefone. Então aqui você consegue utilizar ali várias fontes, você pode escolher ou utilizar do próprio canal, tá? Aqui se você vai enviar esta consulta para uma pessoa que já te conhece, e aqui ao encaminhar para outra pessoa, se você vai já mudar o responsável deste contato e assim você não precisar mudar de um para o outro. Vamos lá em horas trabalhadas, aqui a gente consegue fazer uma configuração de horários de trabalho. Então, se você quiser mandar uma mensagem para o seu cliente em feriados ou fora do horário, você habilita o texto, configura o número, seleciona o fuso horário, o horário de trabalho e o final de semana. Algo importante é, sempre selecione somente os finais de semana, senão o Bitrix vai entender que de segunda a sexta é final de semana. É um erro que muitas pessoas acabam cometendo aí nessa configuração. Então aqui eu vou deixar fuso horário de São Paulo, só para ajustar aqui, e vou salvar. Em horas trabalhadas, já passamos. Consentimento de cookie, então é um consentimento que você pode enviar ali no início da conversa com o cliente, muito usado ali para a parte do chat de site. Enviar saudações, se você quer enviar uma mensagem automática assim que seu cliente entre em contato com você, pode ser feito também no funil, ou aqui também é possível fazer esta configuração. Sempre que um cliente começar uma nova conversa ou somente na primeira vez. Aqui nós temos como enviar um formulário de CRM assim que o cliente inicia o bate-papo, então antes mesmo de você seguir com a conversa, você já pode enviar um formulário para ele e assim ele responder esse formulário caso ele queira no início do atendimento e você já pescar algumas informações do cliente. Aqui são algumas opções de comportamento do seu atendimento, tá? Então aqui marcar a consulta como não respondida, em quantos minutos para você trabalhar ali os indicadores de desempenho. Aqui nós vamos trabalhar se nenhum agente respondeu uma consulta, se eu vou enviar um texto, então infelizmente no momento não podemos atender sua solicitação. Se a consulta for processada e concluída, então aqui a gente é justamente uma mensagem ao finalizar o atendimento, que aí você pode inclusive mandar uma pesquisa de satisfação, não necessariamente a avaliação de qualidade, mas uma pesquisa de satisfação que às vezes você tenha fora do Bitrix, ali no Google Forms, ou no próprio Bitrix ali que a gente consegue criar também, se for o caso. E aqui mais alguns tempos, então quando que essa janela vai finalmente ser fechada, se vai ser imediatamente ou depois de alguns minutos, isso é importante porque às vezes a gente manda pesquisa e é legal ter um tempinho a mais aqui. Tempo limite de conversa, que o Bitrix vai entender que aquela mensagem ela precisa ser finalizada ou que você não vai mais falar com aquele cliente, tá? Executar a ação depois desse tempo limite. Então, imagina que eu coloque aqui que depois de um dia eu vou, colocar como um limite dessa conversa. E aí eu posso enviar uma mensagem automática ali. Algo importante, mensagens em geral, sem conversa, seja por sua parte ou do cliente, o Bitrix encerra depois de 30 dias, 30 ou 31 dias, tá?
Se o seu plano for Professional ou Enterprise, você consegue usar as listas de resposta pré-definidas e você pode escolher uma lista caso você tenha mais de uma. O que seria a lista de respostas pré-definidas, Danilo? Seria justamente aqui, ó, no raio, onde a gente seleciona mensagens prontas para enviar ali para os nossos clientes, tá? E aqui embaixo se a gente vai mostrar a digitação em tempo real ou não para aquele cliente. A avaliação de qualidade, eu posso no final do meu atendimento pedir para ele classificar como 1 ou 0. Aqui a gente não consegue adicionar outras opções, porque já é padrão do Bitrix, você consegue alterar o comportamento aqui, o conteúdo do texto somente, tá? Depois esta avaliação ela fica salva lá na tela de conversas junto do ticket de atendimento. E aqui a gente pode alterar o comportamento desta avaliação, tá? Chatbots, muito utilizado para quem utiliza aí um chatbot, um agente de IA integrado no Bitrix. Inclusive aqui a gente usa o GPT Maker e nós podemos, né, sincronizar aqui os agentes de IA ali para atendimento, para vendas, e aqui o comportamento, se ele vai entrar sempre, somente uma vez, qual o tempo máximo que ele vai ficar preso ali à sua conversa e também que momento ele vai sair da conversa. Indicadores do tempo de resposta, aqui é algo muito bom para você que quer controlar os tempos de atendimento. Então eu posso colocar aqui em segundos quando eu vou notificar um supervisor que aquele atendimento está sem resposta inicial. Então o cliente não foi respondido ainda. E aqui embaixo em minutos, parecido, mas é resposta posterior. Então eu já dei um atendimento para o cliente e aí depois deste primeiro atendimento, ele sempre vai ficar olhando essa resposta posterior e fazer a notificação ali para a pessoa que está já um cliente há X tempo sem atendimento. Aqui nós ativamos, né, o canal e ajustamos o nome dele também. Uma boa prática, a gente sempre coloca aqui o nome do time, se for uma fila somente, ou número. Se forem vários números, é legal você colocar o número aqui junto do time, que aí facilita para a gestão e também aqui a questão da preferência do idioma e se você vai confirmar antes de fechar o atendimento, tá? Então é justamente aqui na janelinha que a gente seleciona. Então quando eu finalizo, se eu vou já fechar esta conversa. Pessoal, estou aqui na tela do Contact Center, não poderia deixar de falar sobre os botões. Então aqui em cima a gente consegue alterar o nome da conversa com aquele cliente. Eu não necessariamente preciso deixar igual do meu contato, às vezes vocês queiram deixar com uma informação diferente. Aqui é o dono da conversa e o nome do cliente. Eu posso adicionar outras pessoas na minha conversa. Desta forma, todo mundo vai receber as notificações e podem interagir com aquele cliente. Se não estiver com o nome no canal aberto, ele não vai mostrar o nome aqui na conversa e aí podem várias pessoas falar com o cliente e ele não sabe que são pessoas diferentes se ninguém se apresentar. Seguindo aqui do lado, botão de encaminhar, então eu posso encaminhar para uma fila ou para uma outra pessoa. Botão de encerramento e aqui nos 3 pontinhos eu consigo visualizar o meu contato já de forma rápida. Visualizar o meu negócio, que eu consigo aqui também, e visualizar aqui o histórico das mensagens, tá? Essa parte de marcar como spam, ela não funciona muito ali para o WhatsApp, é mais para uma questão de chat interno, tá bom? E aqui no histórico a gente consegue pesquisar por texto, por data e também visualizar um histórico aqui de imagens ou documentos, caso tenha. Aqui embaixo nós temos algumas funcionalidades, como anexo de documentos do seu computador, emojis, que aí você pode utilizar o do próprio computador também, formulários, que a gente consegue encaminhar direto para o cliente para ele preencher um formulário, atualizar um cadastro, se for o caso. E aqui nós temos o botãozinho para as mensagens rápidas a partir do plano Professional. E se o seu integrador tem disponível o áudio, aqui é o botãozinho de áudio para gravar o áudio ali para o seu cliente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um mix de configuração do WhatsApp super rápida, simples, para você já começar
atender os seus clientes dentro do Bitrix e também aí uma explicação mais aprofundada do Contact Center que você pode aplicar para qualquer rede social aí ou canal de atendimento que você vá sincronizar aqui no Bitrix. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até mais, um grande abraço.